Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. É mais. Quanto mais melhor. Quanto mais santificação, melhor. Quanto mais leitura, melhor. Quanto mais oração, melhor. Quanto mais louvor, melhor. Quanto mais pregação, melhor. Quanto mais ensino, melhor. Aleluia. Aleluia. Porque Ele não mediu esforços, irmãos, por nós. Aleluia. Ele não mediu esforços por nós. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 53. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. A leitura vai ser extensa, então preste bastante atenção. Esse texto foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer. Mas veja que Deus conhece todas as coisas. Deus sabe do nosso passado, Deus sabe do nosso presente e Deus sabe do nosso futuro. O nosso passado estava nas mãos do Senhor, o nosso presente está nas mãos do Senhor e o nosso futuro também vai estar nas mãos do Senhor. 700 anos antes, o profeta escreveu assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Lembra a leitura de Barrabás? Não, nós queremos Barrabás. E crucifique Jesus. Mate Jesus. Foi desprezado. Foi rejeitado pelos homens. Foi um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém a quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado. E nós não os tínhamos em estima. A gente não ligava. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que agora nos traz paz estava sobre Ele. E por causa das feridas dele, todos nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, fazendo o que a gente bem entende. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, Ele foi afligido, e contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para um matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Volta aí o versículo 7. Olha só, Ele foi oprimido e afligido. E por vezes, quando a gente passa qualquer uma dessas coisas, a primeira coisa que a gente faz é abrir nossa boca e reclamar. Mas Ele, como um cordeiro mudo, foi levado ao cativeiro. E o final do versículo diz: Ele não abriu a sua boca, não reclamou. Versículo 8. Com julgamento opressivo, Ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois Ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, Ele foi golpeado.
Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, e nem houve nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela nossa culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Isso aí, depois do sofrimento da alma de Jesus, Deus verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, e aí esse conhecimento, irmãos, é interessante que na Bíblia traduzida direto do hebraico, ele fala assim, que esse conhecimento é a dor e o sofrimento de Jesus. Então entenda aí, pela sua dor e pelo seu sofrimento, o meu servo justo, Deus falando, Jesus, o meu servo justo vai justificar a muitos. Veja, não é a todos, é a muitos. E a esses muitos que ele justificou, ele levou sobre si a iniquidade de cada um de nós. Versículo 12. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, não todos, e pelos transgressores intercedeu. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, na tua presença nós estamos, Jesus, agradecidos, muito agradecidos por tudo que o Senhor fez por nós. Sabemos que nós somos transgressores, pecadores, falhos, pessoas que não mereciam, ó Deus, o sacrifício que o Senhor fez, as dores que o Senhor sentiu. Eu imagino, ó Deus, como o Senhor sentiu na frente daquela multidão, o seu povo, e em vez do povo gritar para que o Senhor fosse liberto, eles escolheram Barrabás. Senhor, obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado, Senhor, porque mesmo pessoas que não merecem, pessoas falhas, pessoas pecadoras, o Senhor não olhou para os nossos pecados, mas o Senhor escolheu morrer por cada um de nós, para nos perdoar, ó Deus. Aleluia! E nessa manhã, a única coisa que temos, Senhor, é gratidão. A única coisa que temos, Senhor, é louvor. A única coisa que temos é o nosso tempo em sacrifício, vivo, santo e agradável a Ti, que é este culto, que é um culto racional. Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Diga amém. Glória a Jesus. Aleluia. Veja que o Ricardo leu um texto no Novo Testamento, narrando o que Jesus passou diante do próprio povo dele. Só que 700 anos atrás, o profeta Isaías, ele vai dar detalhes de como Jesus era, como Jesus seria tratado, como ele seria humilhado. E o profeta deu o detalhe de por quem Jesus passaria tudo isso. Ele dá detalhes que, logicamente, o profeta não conhecia. Logicamente, o profeta não tinha como saber tantos detalhes precisos de como seria o Messias.
O que eu aprendo nesse texto, irmãos, é que antes de acontecer as coisas, o Espírito Santo mostra para nós que Ele já conhece o nosso futuro. Ele mostra que antes das coisas acontecerem, Ele já sabe. E no presente Ele vai mostrar para nós, olha, tudo isso já estava escrito. Eu já estava cuidando, eu já estava preparando, e aconteceu da forma que eu queria. Por quê? Porque a nossa história, ela foi escrita por Deus. Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso presente, e Ele mostra para a gente que Ele vai cuidar da gente no futuro. E a gente se reúne uma vez por mês para relembrar este momento sagrado, porque por vezes a gente esquece, né, irmãos? Eu sempre dou um exemplo, que quando a gente assiste um filme que marca, ou se assiste um filme de terror que a pessoa tem medo, ela fica com medo um tempo, mas depois as coisas vão acontecendo normal e ela vai esquecendo daquilo. E nós, irmãos, não temos desculpa alguma para esquecer aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Nós não temos desculpa alguma para deixar passar e escapar da nossa mente tudo que Jesus passou por cada um de nós. Nós devemos estar exercitando esse sentimento semana após semana, dia após dia, mês após mês. Porque, como eu disse no começo, tanto sacrifício, tanta dor, tanta humilhação, para que a gente tivesse liberdade de estar aqui nessa manhã, e nós esquecermos esse sacrifício, ou nós não darmos o devido valor a esse sacrifício. Claro que nós temos os nossos afazeres do dia a dia, mas se fosse para levar a risco, irmãos, nós tínhamos que estar adorando ao Senhor aqui, todos os dias. Você consegue imaginar isso? Um Deus tão grande, que se Ele se esvazia de ser Deus, vem habitar na terra. Antes disso, na verdade, né? A Bíblia fala em vários pontos que Jesus se manifestava em forma de homem ou em forma de anjo, e vinha dar sinais, e vinha falar com o seu povo, preparando o povo, olha, direcionando o povo, ensinando o povo. E depois Ele vem e nasce através do corpo de mulher, vive 30 anos, e é interessante que durante esses 30 anos, algumas coisas a Bíblia nos mostra, outras não, mas ela mostra que aos 12 anos, Jesus estava onde? Jesus estava no templo, e Jesus começou a falar e a ensinar no templo, e os mestres ali, né, os sacerdotes, olhavam para aquela criança e falavam: da onde vem tanta sabedoria? Mal sabia eles que toda aquela sabedoria vinha dele mesmo, porque ele era o Deus que criou toda a sabedoria, todo o entendimento. Eles estavam ouvindo o próprio Deus pregando naquela igreja, ensinando naquela igreja. Na cabeça deles nem passou pela cabeça deles que ali era o Messias. Com 12 anos de idade, era o Messias ensinando. Eles tiveram a oportunidade de, em vez de ver um pastor em cima do púlpito pregando, eles viram o próprio Jesus ensinando a cada um deles. E eles perguntavam: de onde vem tanta sabedoria? E ali era o Deus dos deuses falando naquele lugar. Viveu 30 anos, mais tranquilo. Os últimos 3 anos de vida, ele inicia o seu ministério. E o Senhor vai nos mostrar que durante esses 3 anos, ele se preparou para esses 3 anos. Ele passou um tempo ali no deserto, orando, buscando a Deus, mostrando para nós, irmãos,
que para toda a nossa vida, para uma vida de ministério, uma vida de pregação da palavra do Senhor, nós precisamos estar plenamente preparados, plenamente prontos. Eu quero mostrar para os irmãos, dentro desse texto, as duas naturezas de Cristo, a natureza terrena e a natureza celestial de Cristo, porque Ele revelou as duas ao ser humano. Ele veio sim como uma pessoa a quem a gente não via beleza nem formosura. O texto mostra como alguém de quem os homens escondiam o seu rosto. Ele veio sim de uma forma desprezado, uma forma na qual os homens não tinham nele estima. Sim, ele veio sem ter lugar onde inclinar a sua cabeça. Quantos aqui tem travesseiro? Quem não tem travesseiro, levanta a mão. Pois é, Jesus não tinha. Às vezes a gente procura tantas coisas para pedir ao Senhor, aí Ele olha para nós, mas você tem até travesseiro, eu não tinha. Não tinha onde inclinar a cabeça. Sim, Ele veio dessa forma. Por isso que os homens olharam para Ele e falaram assim, não, eu não quero, eu escolho Barrabás. Será que nós podemos olhar para Jesus hoje e falar assim, não, eu quero Jesus, em detrimento de qualquer outra coisa, eu quero Jesus? Ele veio dessa forma, como o profeta Isaías nos mostrou. Ele passou pelo aquele processo que o Ricardo nos mostrou no texto que ele leu. Sim, ele veio quieto. Em tudo que Jesus fez para a salvação, ele não reclamou, porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Todo o sofrimento que nós passamos em prol do Evangelho não é para reclamar. Jesus diz assim, olha, se o mestre de vocês passou, o servo também tem que passar. Vai para Apocalipse. Deixa aberto aí, capítulo 1. Essa mensagem de hoje eu quero trazer reflexão. É para isso que nós estamos aqui. Para refletir, para relembrar, para repassar tudo isso que aconteceu, para que a gente se fortaleça, para que o nosso espírito seja forte e fale, Senhor, se o Senhor passou tudo isso por mim, eu entendo que estou fazendo pouco pelo Senhor. Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo, não precisa abrir, só vou ler para você. Ele diz assim, toda a Escritura, quando ele diz toda a Escritura, ele está falando de Gênesis a Apocalipse. Ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender e corrigir e instruir na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu vou ler de novo, eu quero, irmãos, não é para mim, é para o Senhor, tá? Olha só, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que vocês, homens e mulheres de Deus, sejam aptos e plenamente preparados para toda boa obra. É isso que a palavra é, nada mais do que isso, irmãos. A palavra do Senhor é para isso. E esse culto é para que nós voltemos a nossa mente, direcionamos novamente, porque às vezes no meio do caminho, no meio do mês, a gente vai afastando o nosso entendimento, mas não, hoje volte para o caminho que o Senhor te colocou, e comece a entender que o sacrifício que Ele fez por nós foi um grande sacrifício, e nós nada podemos fazer para igualar esse sacrifício, mas aquilo que nós temos na nossa mão, vamos fazer, irmãos, vamos fazer, porque o Senhor não mediu esforços por nós, então nós não mediremos esforços para adorar ao santo nome de Jesus.
Antes de ler Apocalipse, vá lá para 1 Coríntios 10 e 31, eu quero fazer uma reflexão rápida nesse texto. 1 Coríntios 10, versículo 31. Olha só. Assim, quer vocês comendo, quer vocês bebendo, ou quer que vocês façam qualquer outra coisa, assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, irmãos, façam tudo para a glória de Deus. Coloque isso na sua vida todos os dias, todos os dias. Vai tomar café? Agradeça a Deus, irmãos. Vai dormir? Agradeça a Deus. Tudo que você fizer durante o dia, faça para a honra e a glória do nome de Jesus. É interessante em João 6, Jesus vai falar assim, olha, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. Ele viveu para fazer a vontade do Pai. E nós, irmãos, não temos que ser diferente. Nós temos que, olha só, ele está falando de coisas do dia a dia, ó. Quer estejamos comendo, quer estejamos bebendo, ou quer fazendo qualquer outra coisa, tudo que fizermos, nós devemos fazer para a glória do Senhor. Quer você trabalhando, faça o seu trabalho, não para ser bom para o seu patrão, mas faça para a glória do Senhor. Quer você estudando, não faça para agradar o professor, faça o seu estudo honrando e glorificando ao nome do Senhor Jesus. Nós não devemos agradar, nós não fomos chamados para agradar a homens, mas quando nós agradamos a Deus, Deus vem e abençoa a nossa comida, a nossa bebida, o nosso trabalho, o nosso estudo. Quer que a sua casa seja uma casa abençoada, dirija a sua casa para a honra e a glória do nome de Jesus. Romanos 11, versículo de número 36. Foi o que as irmãs cantaram. Pois dele, que é a nossa comida, a nossa bebida, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa escola, os nossos filhos, os seus maridos, as nossas esposas, o nosso pai, a nossa mãe, pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Diga amém. Aleluia. É para ele, irmãos. O culto é para ele, não é para mim, não é para o pastor. O culto é para ele, o louvor é para ele, a palavra é dele, a oração é para ele, a glória, a honra, a adoração, o louvor é tudo para ele. Aleluia. Para quem é Jesus para nós? Para nós ele é o Salvador. E eu estava vendo um rabino falar, e para os judeus ortodoxos, Jesus é apenas um profeta que veio, morreu, apenas um irmão, eles falam. Apenas mais um irmão. Nós estamos esperando o Messias. Para o agnóstico, ele é um filósofo, e eles falam ainda assim, não, e Jesus, esse que veio, ainda usou muitas palavras de outros filósofos que vieram antes dele, então ele não é ninguém extraordinário. Ele é só mais um filósofo que veio ao mundo. Para os judeus ortodoxos, ele é só mais um profeta, ele é só mais um irmão. Para o agnóstico, ele é só mais um filósofo, ou só mais uma pessoa eloquente que veio ao mundo. Mas para nós, vá lá em Apocalipse 1, versículo 12. Aleluia. João na ilha de Patmos, sozinho, sofrendo os sofrimentos de Cristo por causa do Evangelho. Um homem que esteve com Jesus, um homem que inclinou a cabeça no ombro de Jesus. Agora, já velho, já cansado,
E por vezes, irmãos, ele era humano. As pessoas colocam os discípulos como super-humanos, colocam os homens do Antigo Testamento como super-humanos. Eles eram homens como eu e como você. A diferença é que eles davam lugar para o Espírito Santo. A diferença é que eles falavam: não, Senhor, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa era a diferença entre eu e você e eles. E ele estava sozinho, irmãos. E por vezes a gente pensa: agora estou sozinho, vou morrer sozinho, o Senhor não está me vendo, o Senhor se esqueceu de mim. Talvez você esteja pensando isso. Eu estou aqui na igreja há tanto tempo, parece que Deus esqueceu de mim. Parece que eu estou na ilha de Patmos, como João, sozinho. Meu marido não está vendo, minha esposa não está vendo, meus filhos não estão vendo. Eu estou sozinho. Talvez João pensou isso. Mas o texto diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Aleluia. O Senhor está falando contigo nessa manhã. É com você que Ele está falando. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Versículo 13. E entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem. Lembra o Jesus, que ninguém dava muito valor? Que as pessoas olharam e falaram assim: não, eu prefiro Barrabás, prendam Jesus. Agora ele está diferente. Ele morreu sim, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. E João olha para trás para ver quem está falando com ele. Ele vê 7 candelabros e no meio um semelhante a filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Aleluia. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Pode deixar, volta lá. Agora não tinha mais como os homens ver esse ser e falar: nossa, não tem beleza, não tem formosura. Não, agora a sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Aleluia. João, não tenha medo. Meu filho, não tenha medo. Minha filha, não tenha medo. Você não está sozinho na ilha, não. O Senhor está contigo. Está estendendo as suas mãos agora e está dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Pode passar o 18. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Aleluia. Agora não mais um Jesus aparentemente fraco, mas um Jesus que diz assim: eu tenho as chaves da morte e do Hades nas minhas mãos. Em outro texto vai dizer assim: olha, e agora operando eu, quem impedirá? Não pense que você está sozinho. Ele vem nos dizendo desde Gênesis que vai vir o Cordeiro, que vai morrer por cada um de nós, e nos vai dar o direito de entrarmos na presença de Deus, e clamarmos a Ele, e pedir a Ele, de repente uma cura, de repente uma bênção toda especial, de repente algo que a gente precisa, que seja um milagre nas nossas vidas, e por vezes nós pensamos que estamos sozinhos, mas o Senhor diz: ei, eu estou contigo, não importa se é no deserto, não importa se é numa ilha afastada, olhe ao seu redor e contemple que o Senhor está contigo nessa manhã. Eu vou encerrar, irmãos, porque nós temos a ceia ainda, mas entenda que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é mais aquele Jesus que veio
sem ter aonde inclinar a cabeça. Agora Ele é o Jesus, dono dos céus, da terra. Ele é dono de tudo que está embaixo da terra. Ele comanda tudo, Ele manda em tudo. Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar. Ele é aquele quem ouve as nossas orações e atende às orações dos teus filhos. Não canse de orar, não canse de buscar. Bata na porta quantas vezes for necessário, porque a porta vai se abrir, a oração vai ser respondida, o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Não canse de buscar ao Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.